Oi, pessoal, boa tarde. Bom, então agora a gente vai começar a dar início a uma outra parte do curso. Até agora a gente teve a introdução dada pelo Rodrigo, depois a gente conversou bastante sobre a parte de individual de anatomia e um pouquinho de fisiologia de cada sistema, que é a parte ali mais pesada do curso, na verdade. E agora a gente vai começar a entrar numa área que é mais prática, mais o nosso dia a dia, e que eu acredito que vai ficar mais divertido aí o curso. Então, hoje eu vou passar um pouquinho para vocês da parte de rotina do auxiliar veterinário. E aí, depois, seguido dessa aula, eu e a Vivi, a gente vai entrar na parte de patologia clínica, que aí é falar um pouquinho das doenças de cada sistema, que aí vocês já vão ter a parte de anatomia, um pouco da fisiologia que a gente passou, vão ter a parte de avaliação dos pacientes, que é essa aula que a gente vai ter hoje, e aí já vão entrar na parte de conhecimento das doenças. E aí, a partir daí, vai caminhar aí para o dia a dia, falando de medicamento, farmacologia, enfim, aquela parte que acredito que todo mundo aí esteja esperando. Então, só lembrando um pouquinho, acho que a gente falou ali na primeira aula, a função do auxiliar veterinário, que é o que vocês vão exercer a partir de então, é a arte de cuidar e a ciência cuja essência e especificidade é assistência ao cuidado. Ou seja, o serviço de vocês é zelar por um enfermo, por um doente, enfim. E o paciente ele pode ter um auxiliar de diversas maneiras, intra-hospitalar, que é o que é a minha rotina, né, com os auxiliares que trabalham aqui comigo, mas a gente tem também aqueles auxiliares que fazem a parte de clínica, que são os que ficam ali junto com a doutora Vivi, e tem os auxiliares que fazem parte domiciliar, mas esse daí já é voltado um pouquinho mais para a parte de enfermagem humana, mas consiste ali dentro das mesmas atividades. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho o que é na prática que vocês devem fazer. Primeiro de tudo é a parte de monitoração, né? Todo mundo aí já ouviu falar sobre isso. E aí entra a questão, para que serve o monitoramento? O que a gente vê de bastante erro, digamos assim, na rotina do enfermeiro, tanto humano quanto veterinário, às vezes é o trabalho robô, porque monitoramento do paciente é algo que a gente faz constante e diário, né? E às vezes o monitoramento se perde, faz porque está marcado ali na ficha que tem que ser feito, está marcado ali na ficha que tem que medir a temperatura. E de repente fica tão automático isso que vocês não param para se dar conta do porquê que é que vocês estão fazendo isso. Então, o monitoramento, a função dele é extremamente importante, porque é ele quem vai determinar o grau da gravidade desse doente e é ele quem vai conduzir o protocolo terapêutico que a gente está utilizando. Exemplo, dentro da monitoração, que são os itens que a gente vai conversar aqui, a gente avalia se um paciente está com dor ou não. E o avaliar se ele está com dor ou não é o que vai nos dizer se o nosso protocolo, ou seja, a medicação e a conduta que a gente instituiu para esse animal, ele está certo ou não. Exemplo, chega um paciente com uma dor abdominal, ele dá entrada, a gente faz uma dipirona. Legal. Aí eu vou monitorar dali um tempo esse paciente. Essa dipirona, ela fez um efeito adequado? Ah, beleza, ela fez, esse paciente não tem mais dor. Ah, não fez, esse paciente ainda está apresentando dor. Então, a gente faz uso de uma associação com a dipirona para melhorar essa analgesia. Então, o monitoramento ali foi importante para quê? Para a gente determinar o grau de dor do animal e a gente determinar a terapia que a gente está instituindo para ele. Então, essa é a grande importância da gente estar monitorando o paciente. Então, falando aí de uma série, monitoração é uma série de parâmetros que a gente mensura, né, na semiologia a gente fala, e a gente vai conversar um pouquinho de cada um deles. Então, primeiro de tudo, o mais básico e conhecido é a frequência cardíaca e o pulso. A frequência cardíaca, a gente já conversou ali na aula de circulatório, né, e ela é quem vai nos dizer a normalidade do ritmo cardíaco.
E na veterinária, diferente da medicina humana, que a gente tem um padrão fixo, na veterinária essa frequência ela varia, por quê? Porque nossos pacientes, eles são de diversos tamanhos. A gente tem um gato, a gente tem um pincher, a gente tem um bulldog e a gente tem um rottweiler. Ou seja, é a mesma espécie, mas de porte e de uma hemodinâmica completamente diferente. Então, tá aqui pode ser que tenha na referência bibliográfica, em diferentes referências bibliográficas, vocês podem encontrar uma pequena variação. Mas, basicamente, os cães de grande porte, a frequência varia entre 70 e 110, BPM seria batimentos por minuto. Cães pequenos é uma frequência um pouquinho mais alta, por quê? Porque eles contêm um metabolismo um pouquinho mais acelerado. Então, cães pequenos aí de 90 a 160 batimentos por minuto. E o gato tem mais ainda um batimento de 120 a 180 batimentos por minuto. Essa aí é mais ou menos a média que a gente determina como normal do paciente, mas lembrando sempre que a gente individualiza. O pulso, geralmente a gente palpa a fim de verificar se está com pulso forte, com pulso fraco. Isso vai ajudar a ver a parte circulatória. O principal local em que a gente pode observar o pulso é onde está essa foto aqui, ó, desse Rottweiler. Ela está palpando, né? Vocês veem que ela abraça a coxa dele e ela está palpando a parte ali da virilha. É o chamado pulso femoral. Ali é um pulso mais fácil da gente verificar nos cães. Na medicina humana, geralmente, a gente faz assim, né? A gente põe os 2 dedinhos aqui próximo da nossa jugular carótida e aí é onde a gente sente o nosso pulso, tá? É possível também sentir o pulso igual quando pega aqui no nosso punho. Cães e gatos também, dá pra gente aferir o pulso ali por essa região, que inclusive é onde mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que a gente mensura a parte de pressão arterial. E aí, como é que a gente faz a contagem da frequência cardíaca, né? Um macete aí. Eu coloquei aqui para vocês que a referência é um valor dentro de 1 minuto. Então, na rotina, o que a gente faz? A gente conta durante 60 segundos, 1 minuto, a frequência cardíaca, porque às vezes vocês podem falar, nossa, Fabi, mas eu já vi veterinários às vezes colocando o esteto no meu cachorro e não ficou nem meio minuto e já tirou. Como é que então ele avaliou a frequência cardíaca? Na verdade, a gente faz da seguinte forma: 1 minuto tem um total de 60 segundos, certo? Se a gente dividir isso em 4, a gente tem aí 15 segundos, 15, 15, 15, 15, completa aí 1 minuto total. Então, geralmente, a gente conta a frequência cardíaca em 15 segundos e aí a gente multiplica por 4. Então, se em 15 segundos esse paciente teve 10 batimentos cardíacos, a gente faz 10 vezes 4, então em 1 minuto ele está com 40 batimentos por minuto. Exemplo, tá? Quando é que essa regrinha não se aplica? Geralmente animais em que vocês vão observar uma arritmia cardíaca, lembram? Em que o ritmo está fora do normal, vocês escutam lá, tum, 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 tum. Então, aqui a gente vê que o ritmo está anormal, aí o indicado é que se faça uma contagem dentro dos 60 segundos. Se não, os 15 basta ali ser o suficiente para a gente ter a média desses batimentos. Então, tá aqui só para vocês entenderem. Aqui é só um exemplo, né? Em 15 segundos deu 20 batimentos, a gente deduz que o paciente está aí com um total de 80 batimentos por minuto. Dentro de batimentos rítmicos. Só puxando ali para a gente lembrar um pouquinho, os termos técnicos que a gente já conversou. TAC, aumento, BRAD, redução e CARDIA, coração. Como a gente não está na aula online, eu pediria para vocês me falarem o que significa cada um deles. Mas é isso, frequência acima, abaixo do normal ali do nosso paciente, que é isso que geralmente a gente vai anotar na ficha. A sistolia, lembram que é a parada do ritmo sistólico, lembra lá da parte de eletrocardiograma? Aí é quando tem uma parada cardíaca. Então, é isso. A frequência respiratória é um outro parâmetro que a gente vai mensurar
que também tem uma variação ali entre as espécies, que também pode ter uma variação em literatura, mas fica aí mais ou menos nessa média. Um cão, movimentos respiratórios por minuto, esse MRPM, movimento respiratório por minuto. Um cão está mais ou menos em 14 a 30 movimentos respiratórios e um gato de 12 a 40. Gente, lembrando um pouquinho da terminologia, TAC, brade e eupneia. Pneia diz respeito à respiração e o TAC e o brade a aumento ou redução. Lembrando aí, enquanto eu vou falando essas coisas, eu gostaria que vocês fossem puxando aí na memória em quais situações que pode ocorrer uma ou outra. E aí, o que eu queria saber lembrando da dispneia, né? Vocês lembram que a gente conversou bastante na aula de fisiorrespiratória, a diferença da taquipneia e da dispneia. Taquipneia, aumento da frequência respiratória, por causa X, por exemplo, o animal correu no parque e aí aumentou a frequência respiratória. E a dispneia é uma dificuldade respiratória, que ela pode ou não estar acompanhada de uma taquipneia. Então, a principal característica ali da dispneia é essa posiçãozinha aqui que a gente mostrou no vídeo aquele dia, que é a posição ortopneica. E a apneia é a ausência da frequência respiratória. Então, nesses casos, a dispneia se torna uma emergência por conta da dificuldade que o paciente apresenta. Temperatura é um outro parâmetro fisiológico que a gente faz. A Vivi, acho que conversou bastante com vocês da parte de termorregulação e temperatura. Coloquei aqui a frequência mais ou menos que a gente espera, hipotermia, hipertermia e normotermia. São os termos técnicos que a gente usa, se referindo a abaixo, acima ou normal. O que eu acho que é importante eu dizer para vocês aqui nessa parte de temperatura que é aferida, é que a hipertermia ela é diferente da febre. Por que ela é diferente da febre? A hipertermia é como se fosse na parte respiratória, em que a dispneia é diferente da taquipneia. A hipertermia é apenas uma elevação da temperatura. A febre já é associada a uma elevação da temperatura com um agente patológico de micro-organismo, tá? Ou inflamatório ou infeccioso. Então tá aí, ó. A termorregulação é o que a Vivi conversou um pouquinho com vocês lá na aula, já, né? Os animais que possuem glândulas sudoríparas, a troca é feita ali principalmente através da respiração, por isso que geralmente quando está muito quente eles tendem a respirar com a boquinha aberta, salivam em maior quantidade. E o que é mais importante é a gente evitar, né? A principal função deles respirarem assim é evitar a hipertermia maligna, que é quando é um aumento de temperatura significativo que não está associado a um agente patológico, né? Ou seja, esse animal não tem uma infecção inflamatória ou bacteriana, mas por alguma razão ele teve um aumento de temperatura exacerbado. Geralmente é muito comum a gente ver isso em época de calor, em pacientes com o focinho achatado, em que eles têm uma troca mais dificultosa aí da temperatura corpórea. E a hipertermia ela é considerada uma emergência em que, se a gente não consegue fazer a redução de forma rápida, eficaz, mas também gradual e não de uma hora para outra para não causar um choque térmico, a gente pode levar aí a danos super severos. Eu vou no exercício de fixação, vai ter um pouquinho sobre isso para vocês darem uma estudada. Outro parâmetro também que cabe ao enfermeiro avaliar é a parte de pressão arterial. Eu preciso aí que vocês deixem um som bem altinho, bem mais alto. Agora que eu vou passar um vídeo que é para vocês entenderem como é que é feito a mensuração da pressão arterial. O normal é entre 100 a 150, esse 100 a 150 eu estou me referindo à pressão arterial sistólica, que é aquele primeiro número que a gente observa quando vai no médico, que faz a pressão e eles falam, tá 12/8. O 12 seria o 120, aqui no caso.
A pressão arterial diastólica, que é esse segundo número, na veterinária a gente não mensura. Não mensura por quê? Porque ela é uma pequena variação do tum-tum, digamos assim, que a gente escuta no Doppler. E essa pequena variação, ela é muito subjetiva no ouvido de cada auxiliar e de cada veterinário. Então, a gente considera como mais fidedigno a gente mensurar apenas a arterial sistólica. Então, seria aí a gente colocar aí de 100 a 150. E como é que a gente mensura essa pressão arterial sistólica? A gente precisa de um aparelho chamado Doppler, que é esse daqui, acho que a gente viu ali na primeira aula. A gente precisa de um manguito, que é a braçadeira, que vai no membro do paciente. E a gente precisa do gelzinho, que é o que vai fazer ali o contato da pastilha ou caneta, depende do Doppler, com o pulso do animal. O que é muito importante, a gente deixar esse pulso, esse punho, né, essa região palmar ou plantar do paciente sem pelos, porque o pelo pode dar interferência no som. E aí a gente vai colocar, vamos achar o pulso desse paciente, às vezes é necessário procurar ali em toda a região palmar ou plantar aqui do paciente. A hora que a gente acha o pulso, o ritmo do pulso, né, o tum-tum, tum-tum, a gente vai pegar o esfigmomanômetro, que é a perinha de pressão, e a gente vai inflar. A gente infla até a hora que o som some, o tum-tum a gente deixa de escutar. Pensa, tá aqui, né, o pulso, estamos com a braçadeira, a gente comprime enchendo na pera. Comprimindo, obviamente a gente vai ocluir o pulso que está chegando aqui para nós. Quando ocluiu 100%, a gente começa a soltar essa braçadeira de forma gradual. A hora que a gente começa a soltar, em algum momento o fluxo retorna. A hora que esse fluxo retorna, a gente vai escutar um tum novamente. Esse tum é o que a gente fala que esse primeiro tum, né, que retorna de fluxo, é o que a gente chama de pressão arterial sistólica. Todo mundo já deve ter mensurado a pressão no médico alguma vez, é o mesmo processo que é feito nos animais. Então, deixa o som aí bem alto, para vocês conseguirem escutar a mensuração da pressão sistólica dessa paciente. Aqui. Então, achou o pulso, inflou, o pulso sumiu. Vamos começar a soltar a perinha devagarzinho. Deu o pulso. Vocês conseguiram ver no relógio? Eu vou fazer o vídeo mais uma vez. Então, eu coloquei aqui, eu achei o pulso, eu inflei a pera até mais ou menos os 240. Foi a hora que o pulso parou completamente. E aí eu comecei a soltar, a gente solta por aqui, tem vários tipos de pera. Vai soltando devagarzinho, devagarzinho, a hora que o ponteiro do relógio bate no primeiro tum, é o que a gente diz de pressão arterial sistólica. Eu vou colocar isso daqui mais uma vez e eu também passo esse vídeo para vocês. Ouviram? Então, mensuração de pressão basicamente se dá dessa forma. Ela é um parâmetro extremamente importante, né? A gente conversou um pouquinho sobre ela ali na nossa aula de circulatório, que ela é quem vai mostrar ali a parte de perfusão, de oxigenação dos tecidos.
Outro parâmetro de extrema importância da gente fazer a avaliação é a parte da hidratação. A gente tem basicamente 4 formas de avaliar a hidratação. O grande problema dessa avaliação é que ela acaba sendo muito subjetiva, individual. Às vezes é muito comum na rotina, às vezes um veterinário avaliar e falar, acho que essa hidratação está moderada. Aí outra pessoa vai avaliar e fala, acho que está de moderada para grave. Então é muito importante a equipe ela ter um ritmo de trabalho em comum, em que avaliem juntos nos primeiros pacientes, né, quando se entra dentro de uma equipe, para que comece a se criar um padrão de determinação de leve, moderada, grave ou de porcentagem. Então, basicamente, as 4 formas de avaliação de hidratação é pela mucosa. Por que pela mucosa? Um paciente hidratado vai estar com a mucosa brilhante, vai estar com a mucosa molhadinha, né? A gente geralmente avalia fazendo a elevação aqui do lábio superior do animal. Então, aquela mucosa que está brilhante, escorregadia, molhadinha, é uma mucosa que está bem hidratada. A mucosa desidratada, geralmente ela está seca, ou está com uma baba pegajosa. A gente levanta, até gruda assim no paciente o lábio superior. Outra forma de avaliação de mucosa é ocular. Geralmente a mucosa ocular ela fica profunda no paciente que está desidratado. Outra avaliação é pregueamento cutâneo, que é o turgor de pele, é quando a gente pega e levanta a pele. Todo mundo já levou o animal no veterinário e viu o veterinário levantando a pele do bichinho. É uma beliscada que ele está dando? Não, ele está fazendo uma das formas de avaliação da hidratação. Quando o turgor de pele está aumentado, significa que esse paciente está desidratado. Uma observação importante do turgor de pele. Turgor de pele de um animal gordo é igual ao de um animal magro? Com certeza não. Por quê? O animal gordo, a pele é esticada, né? Porque ele está gordinho, enfim, ele tende a ter um turgor de pele mais reduzido. O animal magrelo, ele tende a ter um turgor de pele maior, porque ele está sobrando pele. Um animal, por exemplo, um Shar-Pei, que é aquele que parece um lençol dobrado, ele também tem um excesso de pele. Então, por isso que a hidratação ela tem que ser avaliada por todos esses fatores juntos e não um exclusivo. O TPC, que é o tempo de preenchimento capilar, eu também vou mostrar aqui um vídeo para vocês, é aquele em que a gente levanta o lábio superior, aperta a mucosa e solta. O tempo que leva para revascularizar a região é o que a gente chama de tempo de preenchimento capilar. Ou seja, é o tempo que leva para preencher esse capilar que a gente acabou de ocluir. Se a gente pegar nosso dedo e apertar e soltar, ele vai ficar branco e aos poucos ele volta a ficar rosado. Isso é um tempo de preenchimento capilar. Quando ele está aumentado, a hidratação geralmente está aumentada também. A desidratação está aumentada. E o débito urinário? O que tem a ver o débito urinário com a hidratação? Se não estamos produzindo urina, muito possivelmente é porque o nosso corpo está tentando reter o máximo de líquido possível, porque está faltando líquido aí circulante. Então, quando a gente tem um débito urinário, né, uma produção de urina reduzida, a gente tende a ter um paciente desidratado. Então, aqui a mucosa, como eu falei para vocês, tem que estar brilhante, tem que estar rosadinha, tem que estar lisa, escorregadia, a gente fala. O que a gente tem que tomar cuidado? Às vezes, sei lá, o animal tava arfando, tava com a boca aberta, enfim, tava brincando, aí é normal que fique pegajoso o lábio. Então, por isso que a gente tem que individualizar e fazer uma junção dessas 4 avaliações para determinar se ele está ou não desidratado. Mas essa é uma mucosa que está bonita, hidratada, ó, a foto até brilha. A avaliação do turgor de pele é essa aqui, ó. Cão geralmente é de 1 a 2 segundos e gato geralmente tem um turgor um pouco mais aumentado. Coloquei aqui, ó, atenção, obesos, caquéticos, que são animais magros e raças. Olha só, isso aqui é um Schnauzer. Eu levantei, caiu. Ó, foi 1 segundo. Tá vendo? Isso é um turgor de pele normal, de um paciente hidratado. E é assim que a gente avalia turgor.
A gente geralmente pede para a avaliação ser nessa região, não ser muito aqui próximo ao pescoço, porque aqui tende a ter mais pelanca mesmo. Então, ser mais ou menos entre o tórax e a lombar aqui do paciente. Cuidado com aqueles pacientes que de repente têm problema em coluna, que eles podem ter uma sensibilidade aumentada. A avaliação do TPC, olha só, que é o tempo de preenchimento do capilar. Ela apertou, viram a diferença de cor? Apertou. 1, 2. Menos de 2 segundos. Tem mais um vídeo aqui para vocês verem. Então ela é uma paciente que sempre era rápido, mas não é o nosso padrão aqui. Viram aqui? Fica branquinho e logo volta à coloração normal. Isso é o tempo do preenchimento capilar. Ela é uma paciente que sempre era rápido, mas não é o nosso padrão aqui. Aqui tem um quadro que é usado em muitos hospitais. A gente só precisa ter um pouco de cuidado, né, com a avaliação dele, exatamente por isso que eu falei, que cada profissional acaba, às vezes um profissional avaliou só o TPC, às vezes outro avaliou só o turgor de pele, enfim. Então é muito importante que a equipe esteja em harmonia, em acordo com os métodos de avaliação, tá? Mas basicamente, essa tabela ela diz aqui, ela dá leve, suave, moderada, severa e o choque. E tem um padrão aqui de alterações dessas avaliações que eu passei para vocês, que podem ser observados. Essa tabelinha vai chegar para vocês aí também. Geralmente, acho que ficou fora de ordem, mas não tem problema. Geralmente, quais são as condições em que leva o paciente a ter uma desidratação? Quando tem uma perda de líquido. E a perda de líquido, ela é de qual maneira? Por vômito, por diarreia, por excesso de urina, por baixa ingesta de água, por hipertermia, né? Porque ele arfa demais, então ele acaba perdendo calor a fim de perdendo líquido a fim de tentar perder calor. E não tá aqui a parte de hemorragia, né? Perde volume hemorrágico, consequentemente ele também vai desidratar. Volume hemorrágico não, volume sanguíneo. Outra avaliação que a gente faz da mucosa, além dessa parte da hidratação, é com relação à parte de coloração. A coloração, ela vai nos dizer, às vezes, algumas informações com relação à suspeita clínica, né, diagnóstica clínica desse animal. Então, aqui, uma mucosa que está amarelada, ou seja, ictérica, olha aqui, ó, até a parte ocular desse paciente também está amarelada. Essa mucosa ictérica geralmente já nos sugestiona a, de repente, um paciente que está, por exemplo, com uma alteração em fígado, ou um paciente que está sofrendo uma hemólise. Lembra que hemólise é aquela quebra de hemácias, também pode tornar o paciente aí mais amarelado. Mucosas hipercoradas ou congestas, igual essa daqui, ó, pode dizer um paciente que está desidratado ou um paciente que está com um aumento de volemia importante. Mucosas pálidas ou perláceas, dizer, por exemplo, um paciente anêmico. E essa daqui, que a gente também já conversou nas outras aulas, que é a mucosa roxinha, chamada de cianose, né? Mucosa cianótica. Geralmente são mucosas que estão com deficiência de oxigenação. Mucosas não, né? São pacientes que estão com deficiência de oxigenação. Observação importante. Alguns cães, por exemplo, Shar-Pei e Chow-Chow, eles têm a língua roxa por padrão da raça. E isso não é uma cianose, isso é um padrão da raça. Por isso que a gente tem que sempre individualizar o nosso paciente. A avaliação do débito está aqui para vocês, como é que deve ser feita. A gente tem basicamente a avaliação em que o tutor, né, o dono do animal, vem para a gente falar, tá urinando um pouco, tá urinando muito, tá urinando concentrado ou mais líquido, ou aquela que dentro da internação a gente pode pesar o tapetinho, que é uma forma de avaliação de débito, ou quando a gente quer algo mais preciso,
a gente sonda o paciente e faz a avaliação quantitativa de produção de urina. Então, para a gente fazer uma sondagem de débito quantitativo, a gente precisa de uma sonda uretral, igual essa daqui, a gente precisa de um equipo e a gente precisa de uma bolsa de urina de sistema fechado. Por que eu ressalvo, né, e chamo atenção para a bolsa de urina de sistema fechado? Muitos locais, às vezes, usam um frasco de soro vazio para acoplar nesse sistema. É possível fazer o débito dessa forma? Sim, é possível, tanto que vários lugares utilizam dessa forma. É adequado? Com certeza não. Por quê? Porque vocês percebem que isso daqui tem uma entrada de urina, isso aqui é onde vai ser acoplado no equipo, onde vai entrar a urina para aqui, e se for para eu esvaziar essa bolsa de urina, eu desacoplo essa torneirinha de 3 vias aqui e esvazio a urina por aqui e só fecho. Isso é o que a gente chama de sistema fechado. É uma forma da gente minimizar o risco de uma infecção ascendente, ou seja, uma infecção de contaminação de manejo para vesícula urinária desse animal. Por quê? Porque a urina já é composta por bactérias. A partir do momento que a gente está dentro de uma internação, a chance de ter ali bactérias patogênicas são maiores ainda. Se eu não usar uma bolsa com esse sistema que a gente chama de fechado, que é só por uma via entra e só por uma via sai, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dando maiores chances de contaminação. A bolsa de soro tem só uma via, que é a via em que teoricamente sai a fluido do soro. E aí o que as pessoas fazem? Esvaziam essa bolsa, acopla essa ponta do equipo na bolsa vazia e aí ela vai encher de urina. Quando precisar esvaziar, o que a pessoa faz? Desacopla o equipo da bolsa e esvazia numa pia, numa privada, banheira, enfim, e acopla de volta no equipo. Ou seja, olha o tanto de passos que a gente realizou para gerar uma contaminação. Além do que, enquanto a gente tira a bolsa para esvaziar numa banheira, num vaso sanitário, enfim, o que será que fazem com essa ponta do equipo aqui? Às vezes deixam lá pendurada na baia, e aí a chance da gente ter ali uma contaminação é muito grande. Então, o ideal é que sempre faça uso desse sistema fechado. Então, aqui é de um macho, que é mais fácil para conseguir avaliar. A gente tem aqui, né, a bexiga e a uretra do macho. Geralmente a sonda a gente insere por aqui. E essa sonda ela tem que entrar e chegar aqui até a bexiguinha do animal, onde vai ficar drenando a urina direto para a bolsa fechada. O débito urinário, ele tem um cálculo que a gente faz para fazer a mensuração do adequado. Ele também é dado por ml por quilo por hora. Eu acho que a gente já conversou sobre ml quilo hora quando a gente falou de alimentação lá no sistema digestório. E a gente tem os termos técnicos aqui, ó. Um paciente com uma quantidade de urina adequada, a gente chama de normúria. Um paciente com ausência de produção de urina ou extremamente baixa, a gente chama de anúria. Um paciente com volume de urina abaixo do normal, mas ainda produzindo, chamado de oligúria. E o com excesso de urina produzida, a gente chama de poliúria. É importante a gente fazer essa determinação porque algumas doenças já sugestionam com relação à quantidade de urina produzida. Não só a parte da hidratação, mas a parte de doença também. Por exemplo, um animal com doença renal, um animal com alguma doença metabólica. Então, por isso que é importante a gente fazer a mensuração desse volume que está sendo produzido. Outra parte que é importante a gente fazer a avaliação do paciente é a parte de estado de consciência, que é uma certa avaliação neurológica. O veterinário ele tem uma série de parâmetros, tabelas, avaliação de nervos que ele tem que usar na rotina. Mas, basicamente, o auxiliar veterinário ele pode olhar para aquele animal e dizer para o médico veterinário, olha, ele está prostrado, ele está apático ou não, ele está alerta e responsivo. Aqui eu chamo a atenção para a diferença do paciente prostrado para o paciente apático. Geralmente, o paciente prostrado, ele está mais quieto que o normal. Tá lá, igual a gente fala, né? Ah, tô prostrada, a gente está triste hoje. Estamos lá no nosso cantinho. Mas se alguém chamar a gente para ir comer um doce, a gente levanta e vai comer o doce feliz.
O paciente apático é aquele que, além de prostrado, ele não esboça nenhuma reação a estímulo algum, nem se chamar para comer o doce. Então, essa é a diferença da prostração e da apatia. Outra parte de avaliação, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, porque a gente já conversou isso na nossa parte de sistema digestório, é a avaliação das fezes e dos vômitos. É importante a gente diferenciar vômito de regurgitação, lembra que a gente conversou isso na aula também. E o tipo de avaliação que a gente faz para essas fezes, para esses vômitos, eles também podem indicar para o médico veterinário a suspeita do porquê isso está acontecendo. Então, só lembrando, a gente tem aqui as fezes melena, que é sangue também, só que aquele sangue digerido, que está vindo de uma via mais superior. E a gente tem essas outras fezes aqui, que é até além de mucoide, né, porque está com bastante muco, a gente observa um sangue mais vivo, ambas com sangue, mas a diferença é a via aonde está sangrando. Essa daqui, hematoquesia, e geralmente o sangue é mais vivo porque ele, não tem ninguém para me responder, porque ele vem de uma via mais inferior, né? Não sofreu nenhum processo de digestão. Náusea é caracterizado por principalmente salivação intensa, que a gente chama de cialorreia, e ela pode ou não ser acompanhada do vômito ou da regurgitação. Esse daqui é um paciente bastante nauseado, babando bastante. Se a gente oferece o alimento, ele vira a cara. Às vezes eles ficam lambendo os lábios, não com vontade de comer, mas nauseando, né? A gente fica assim, até engole seco. E isso é um parâmetro para a gente avaliar ali se esse paciente está nauseado, por que ele não está se alimentando, e conseguir diferenciar ali a mímica do vômito em si. Lembrando só um pouquinho de termos técnicos, a anorexia é ausência total de apetite, esse paciente não está se alimentando, ou hiporexia. Esse paciente ele está se alimentando, mas em uma quantidade muito menor do que a devida ou a habitual. Acho que parte de avaliação de parâmetros feita pelo auxiliar veterinário basicamente são essas, tá? Que a gente vai fazer ali na rotina, que a gente vai fazer prévio a uma vacinação, que a gente sempre vai estar fazendo dentro de uma internação. De rotina, né, do dia a dia de vocês, seria isso. Vou passar um pouquinho aqui outras práticas de rotina que também faz parte do dia a dia, principalmente do auxiliar que atende numa clínica ou numa internação. A parte de preparar um acesso venoso ou de puncionar um acesso venoso também envolve ali a atuação do auxiliar veterinário. E aí, o que é que a gente precisa para que seja feito um acesso venoso? Parece besteira isso que eu tô falando, mas é importante porque, às vezes, a gente pega o paciente, faz a trico, faz tudo que tem que fazer e aí olha para o lado e ninguém cortou o esparadrapo, por exemplo. Então, tudo isso faz parte, né, de um preparo antes da gente colocar ali o animal na mesa para fazer o acesso. Então, esparadrapo, cada um tem uma forma ali de fazer a sua fixação, né? Mas geralmente eu costumo usar 2 tirinhas e uma tirinha borboleta, a gente fala, que é essa que abre aqui. Um catéter, que é o que vai adentrar ali a veia do paciente. E dentro da nossa internação, a gente utiliza muito esse tipo de equipo aqui, que a gente chama de equipo Y, que a gente acopla esse equipo no catéter. E aí a gente fica com 2 vias para conseguir fazer a fluidoterapia e conseguir fazer a medicação desse animal. Aí vocês podem me perguntar, Fabi, mas para que esse Y se dentro de um equipo geralmente tem aquele chamado injetor lateral? A gente lida com pacientes quadrúpedes que deitam no chão e que não sabem, né, não têm noção de higiene própria, né, do ponto de vista de risco de contaminação. Então, a gente tem que fazer essa higiene por eles. E o injetor lateral do equipo, geralmente ele fica muito distante do animal.
e às vezes o animal deita em cima, senta em cima, e pensa que esse injetor é onde a gente vai espetar uma agulha e colocar a medicação para dentro da veia desse animal. Se for um injetor que, por exemplo, estava no chão, ou que esse paciente sentou em cima, ou ele ficou lambendo, ou ele vomitou em cima desse injetor, enfim, a chance da gente jogar micro-organismos patogênicos para dentro do sistema circulatório desse animal é muito grande. Então, por isso, aqui na nossa rotina, fazer o uso de Y dentro da internação, a gente considera o mais adequado. E não menos importante, muito pelo contrário, é a gente fazer a tricotomia do membro desse animal. A tricotomia envolve uma raspagem, digamos assim, né, de pelos 360 graus. Nossa, Fabi, precisa de tudo isso? O desenho não pode fazer só uma janelinha? Não, não pode fazer só uma janelinha. Por quê? Porque é pelo que vai atrapalhar ali na hora da gente fazer esse acesso. E além do pelo, na hora de a gente fazer o acesso, a gente tem a hora em que a gente vai tirar o acesso. E, né, mulheres aqui já devem ter feito alguma vez na vida depilação com cera. Puxar os pelos com esparadrapo, eles doem, principalmente se forem pelos longos. Então, por isso é importante a gente fazer a tricotomia, não só pela higienização, mas principalmente pela facilidade na hora da gente fazer a retirada desse acesso. Então, o que é importante? A gente sempre datar o acesso venoso, a gente sempre deve verificar se esse acesso ele está viável na veia desse animal, porque existem medicações que não podem, em hipótese alguma, serem feitas por via subcutânea. E aí, se de repente a gente não testa esse acesso antes de medicar, a gente pode fazer injetar esse medicamento numa via errada. É importante, mesmo sendo Y, a gente fazer uma pré-higienização a cada vez que medica. E mais importante ainda, a gente manter os acessos sempre limpos, né? Por quê? Porque o sangue, principalmente, é um meio de cultura extremamente rico para bactéria. Então, se a gente está falando de um paciente que está internado, está imunossuprimido, está doente, se a gente ainda deixar ele com acesso porco, a chance da gente dar um problema a mais é muito grande. Então, é sempre importante que a gente mantenha ali os acessos, ó que bonitinho, um acesso fixado devido, com a data feita, tudo bonitinho. Por que a data é importante? Eu vou falar aqui mais pra frente, mas principalmente porque a gente deve fazer a troca desse acesso a cada 48 a 72 horas, para evitar ali um atrito muito recorrente na veia local desse animal. Eu gosto de colocar essa foto porque essa foto é o acesso do meu pai quando ele ficou internado numa UTI. E se na medicina humana, né, eu sempre faço essa comparação, se na medicina humana eles fazem essa identificação, a identificação é igual a nossa, um esparadrapo com data. E eles também usaram Y aqui no caso dele, né? Se na medicina humana, em que nós não ficamos lambendo o nosso acesso, a gente não senta com a bunda em cima da nossa mão, a gente não vomita em cima da nossa mão, mas enfim, né, a gente tem ali os mínimos cuidados de higiene. Na medicina humana é feito todo esse cuidado para não fazer contaminação para essa veia. Por que que na nossa medicina, em que os nossos pacientes, infelizmente, não têm essa noção de higiene, a gente não faz? Então, por isso que é importante manter ali um acesso sempre adequado. É importante também a gente sempre optar pelo maior calibre de um catéter. Então, tá aqui para vocês. Eu vou mandar isso daqui também no exercício de fixação. É universal a coloração desses catéteres, bem como o tamanho que eles têm. Geralmente, no catéter, quanto menor o tamanho, maior o calibre do catéter. Na medicina veterinária, a gente beira aqui entre o azul e o rosa, geralmente. Cães de grande porte, às vezes a gente consegue chegar no verdinho. E cães de pequeno porte ou gato, geralmente a gente se restringe ali no amarelo. Mas o ideal é que a gente sempre tente pelo menos usar um 22G. Aqui são as opções de acesso que a gente tem no paciente. Deixa eu passar aqui mais rapidinho. Opa! Acesso periférico. Cães, por exemplo, um Basset Hound que tem orelha grande, a gente tem aqui a veia auricular, que ela é boa para a gente fazer um acesso.
Acesso mais comum, geralmente, é o acesso cefálico, que é esse aqui que a gente faz bem na parte anterior do membro torácico. A gente tem também a cefálica podal. A gente tem a veia safena. E a gente tem também a veia femoral, que fica aqui, eu apontando para a tela do computador. Essa bolinha aqui, ela, na verdade, não é externo, ela é interno, tá? É como se estivesse na região interna da coxa, a veia femoral. E a gente tem a podal também, tá? Do membro pélvico, que também pode ser puncionado. Alguns cães de rabo grande, às vezes a gente também consegue puncionar ali próximo ao rabo, mas esses são basicamente os 6 lugares mais comuns de se fazer um acesso venoso periférico. Então, parte de acesso venoso, basicamente é isso, o acesso venoso periférico. Deixo aqui nesse último slide falando da parte de acesso que datar, verificar antes de medicar, higienizar e não deixar acesso com sangue é extremamente importante para que a gente evite, o que eu estava falando lá para vocês, a flebite. A flebite, ela é causada por pequenos trombos ou uma infecção local de veia superficial. E a principal causa de flebite é o erro de manejo de catéter. Então, olha esses catéteres aqui, que porcos esses acessos deixados. São todos acessos, fotos de uso pessoal, ou seja, de pacientes que passaram pela minha internação, ou daqui de Campinas ou de São Paulo. Tudo isso é ruim porque a flebite, além de ser muito dolorida, tem grandes chances de, dependendo do grau de gravidade, levar às vezes até uma infecção sistêmica, ou seja, que sai do local aqui da veia e vai para o restante da circulação. Acesso venoso central é uma outra forma de acesso. Essa vem aqui direto na jugular, é feita com catéter específico. Esse raio-x aqui é mostrando, ela vem até aqui a inserção do coração. Tá vendo esse caninho aqui? A gente faz uso de acesso central, geralmente em pacientes que estão muito graves, pacientes que estão hospitalizados em UTI, ou pacientes que às vezes estão com uma vasculite muito severa e que a gente já não consegue mais fazer o uso de punção periférica. Para fazer o uso desse catéter aí tem que ser geralmente por um médico veterinário ou um auxiliar muito experiente. Esse paciente ele geralmente tem que ser sedado para fazer a inserção. É um catéter que é de longa duração, geralmente. E o catéter, né, a punção, a gente faz a fim de fazer a fluidoterapia e as medicações. O que é importante na fluidoterapia? A gente sempre preencher o canhão do equipo, tanto o equipo como um todo, quanto o equipo Y, a fim da gente não injetar ar no paciente. Ai, Fabi, mas só o ar que tem no equipo é significativo? É. Eu já vi paciente ter parada cardíaca por conta de não ter feito ali o preenchimento adequado do canhão do equipo. Então, sempre, para a gente fazer o circuito de fluido, a gente deve fazer o preenchimento adequado. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês de como que é feito. É importante a gente ver qual tipo de fluido esse paciente está tomando. Isso não diz respeito ao auxiliar veterinário, o tipo de fluido diz respeito ao médico veterinário. O auxiliar deve sempre verificar se a fluido está adequada. Né? Na ficha está escrito fluido glicosado, na ficha está escrito fluido Ringer com lactato. Aí o auxiliar é quem vai lá, pega, prepara fluido para colocar no paciente. Casos em que não tem marcado na ficha o tipo de fluido, é obrigação do auxiliar veterinário chamar a atenção do veterinário que não fez ali essa marcação importante. Então, aqui está um vídeo de como se prepara o circuito de uma fluido. Então, ele vai abrir o frasco de fluido. Abrir o equipo. Esse é o equipo macro, né? Tira a tampinha. É importante que a gente não coloque a mão onde vai inserir a tampinha, a ponta do equipo na fluido,
a fim de evitar a contaminação. É duro mesmo, porque a gente precisa, né, perfurar ali o plástico da bolsa para conseguir entrar dentro do frasco. E aí faz isso, ó. A gente abre o canhão do equipo aqui, né, com esse dosador, e a gente tira todo o ar, ó, repara que o copinho do equipo encheu, tá vendo? A gente tira todo o ar que tem com fluido. Aproveita e já conecta também no Y, ou o Y pode ser preenchido também de forma separada, tanto faz. E a gente tem que também preencher os 2 canhões do Y. Lembrando, né? A gente conecta o equipo de um lado, veja só, o equipo em uma entrada. A pontinha do Y vai direto no catéter. E essa outra saída do Y é onde vai ser feita as medicações. Ele vai subir um pouquinho mais a bolsa, porque a gravidade ajuda. Viram que ele fez ali o uso do clamp para auxiliar ali no preenchimento do Y. E aí ele fecha e deixa pronto para o uso do veterinário posterior, né? Entrega para o veterinário já pronto. É função do auxiliar veterinário deixar esse circuito bonito, preenchido e pronto para o médico veterinário só acoplar ali no acesso. Isso quando o veterinário faz o acesso, porque alguns auxiliares da nossa rotina já fazem o acesso também. Viram que até caiu um pouquinho de fluido aqui. Ele estava nervoso para fazer esse vídeo para mim. Ainda antes ela tentava fazer algumas outras coisas, agora ela já não tem mais. Ela vive com uma letra. Certo? Acho que deu para entender. Eu mando esse vídeo para vocês também. Ah, ele fez um outro vídeo para mim para preencher só o Y. Esse aqui é uma seringa de flush, a gente fala, quando é só fluido. Né? O Y a gente... Opa! Ó. Ele só vai mostrar como é que ele preenche o Y. Põe de um lado, aí abre. Aí ele bloqueia uma saída para poder preencher o Y lateral aqui, ó. Vai sair líquido aqui, ó. Veio o líquido aqui. Aí ele fecha. E aí ele termina de preencher a outra ponta do canhão. Aí, vai sair umas gotinhas também. É isso. E, além de tudo, na outra saída ali do Y, o auxiliar veterinário faz ali as medicações e coleta de sangue. Isso daí também não é função do auxiliar determinar os tipos de medicação nem o momento da coleta, mas o médico veterinário informa para o auxiliar via ficha ou via plantão e o auxiliar vai lá e executa. A gente tem as vias de administração de medicação subcutânea, em que a gente levanta a pele do animal e injeta a medicação. A gente tem a via oral, bem um gatinho, né? Que adora uma medicação oral, só que não. A gente tem a via de medicação intramuscular, em que a gente faz no músculo do animal. E a gente tem a via de administração intravenosa, em que a gente faz direto no catéter ou ali na saída do Y, que eu falei para vocês. Importante, via intramuscular e via subcutânea, é sempre importante a gente injeta, puxa um pouquinho o êmbolo da seringa, a fim de ver se a gente não pegou nenhum vasinho ou veia. Não veio nada, fez vácuo, injeta a medicação. A via intravenosa é sempre importante a gente tirar o ar que tem dentro da seringa, a fim de a gente não injetar ar na veia do nosso paciente. Isso tudo vai ser visto quando a gente fazer a parte prática de administração medicamentosa. Entra, enfim, né, só encerrando a aula, parte de função
Manter a higienização e adequada de ambiente. A parte de descarte de material, o Rodrigo já passou para vocês como deve ser feita. Essa é uma caixa coletora de pérfuro cortantes, que aqui dentro tem que ter apenas pérfuro cortantes e não gaze ou algodão, que a gente eventualmente vê. O lixo branco, geralmente é o lixo infectante, que é feito ali uma recolha específica pelo sistema de vigilância sanitária. E o lixo comum, que é ali todos os dejetos, enfim, e lixo de rotina que é usado. Sempre fazer higienização de mesa, de potinhos, sempre após o uso ali de cada paciente. Também é função do auxiliar veterinário, assim como do médico veterinário, de todos que cuidam ali de qualquer tipo de paciente, é a gente manter ali, além da higienização, a parte de conforto e de carinho, porque a gente com certeza sabe que, tanto em estudos quanto quem já passou por algum tipo de internamento ou quem já ficou doente alguma vez, sabe que o cuidado com amor e com aconchego, com carinho, ele com certeza sempre facilita ali o tratamento de qualquer doente. Então a gente tem que lembrar principalmente que a gente está lidando com doentes que não falam, que não sabem, não entendem o que a gente está fazendo, que estão fora de suas residências. Então é muito importante a gente tentar interpretar aquele doente, aquele cachorro, aquele gato e acolhê-lo. Muitas vezes a gente olha um cachorro, um gato, nossa, isso daí é bravo. Às vezes ele não é bravo, às vezes ele está assustado, ele está com medo, porque ele nunca saiu de casa. Porque ele estava no conforto da casa dele e de repente está dentro de uma baia fechada, com um monte de gente passando o tempo inteiro mexendo nele, com uma bomba de infusão apitando, com alguém fazendo parâmetro a cada 2, 3, 4 horas, e isso gera todo um estresse. Então é muito importante a gente, além de todas essas coisas que a gente conversou aqui na aula, a gente lembrar que eles são seres vivos e também têm sentimentos comprovados, e que vale ali todo o cuidado e carinho cada vez que a gente for manejar o nosso paciente. Então tá aqui um gatinho. Higienização sempre, uso de fraldinha, de colar, pacientes que às vezes, esse caso aqui é um paciente infecto-contagioso, então a gente fazer o uso de avental e luva para fazer o manejo desse animal. Identificação dos pacientes de maneira bonita e direta. Não tratamos cachorro nem raça, a gente trata o Nino, a gente trata a Bela, a gente trata a Mel. Então, assim, fazer uma identificação com o nome do paciente, chamá-lo pelo nome, isso é cuidado e é carinho. Além de que a identificação nos ajuda a saber o grau de gravidade desse animal. Percebe que tem cores nos crachás? Essas cores vão geralmente coladas no crachá de identificação, é igual a fitinha que a gente recebe no PS, e vai identificar qual paciente, às vezes a gente tem que ter uma maior atenção por nível de gravidade. Além de já conter aqui algumas informações que ficam mais fáceis na nossa prática, como o nome do tutor, o peso do animal, a idade, que isso tudo, às vezes numa rotina em que tem vários pacientes internados, é importante a gente ter ali de bate-pronto para auxiliar na conduta ali que a gente vai ter que tomar, de avaliação, de medicação e de parâmetro. Parte de contenção, eu não vou falar muito, porque acho que a gente vai ter específico disso, mas é função do auxiliar veterinário também conter os nossos pacientes, ali de uma forma adequada e segura. Tem que ser seguro para o paciente, seguro para o veterinário, seguro para o auxiliar veterinário. Quando for em decúbito, a gente sempre lembrar, aqui o Hélio está segurando, da pata de apoio. Não precisa segurar de cima, geralmente a de cima a gente só prende com o nosso cotovelo. A gente lembrar que a pata de apoio é que fica apoiada na mesa. Se esse paciente for levantar, é ela que ele vai virar. Então, geralmente é ela que a gente tem que segurar. Gatinhos, tem ali, a gente vai ter aula específica de felinos, mas tem, geralmente as formas ali mais adequadas de contenção. Mas quando a gente fala ali de um paciente, outras formas de contenção ali, repara que sempre na cabeça, sempre tem alguém, independente desse animal ser bonzinho ou não, sempre a gente tem uma atenção um pouco maior, porque a gente não sabe ali como é que o paciente vai reagir quando ele for cutucado, digamos assim,
E a parte de gatinhos cadê? Não tem aqui. Queria mostrar essa foto. Esse tipo de contenção, ele não é o mais adequado para felinos, inclusive acho que a Carol vai falar um pouquinho na aula, mas se faz necessário, às vezes, quando é um gato muito agressivo. E aí, geralmente, a gente segura na cernelha e só nas patinhas de trás e estica, que aí as patinhas da frente ele não vai conseguir agredir ninguém. Não é a melhor forma e não é a primeira que deve ser utilizada, tá? Tem outras formas que a Carol vai conversar na aula com vocês, além de gaiola de contenção ou a bolsinha, que eu adoro usar ela também, que acho que são formas ali de contenção de felino mais adequada. Uso de focinheira, de cambão, tudo isso também ali auxilia na conduta, né? E cambão geralmente a gente vai usar naqueles pacientes que são muito agressivos, focinheira ou mordaça, isso tudo a gente vai mostrar ali na prática para vocês, e que eu pulei ali alguns slides, a parte de contenção química também é um tipo de contenção dependendo do grau de gravidade, de agressividade desse paciente. Acho que por hoje, outras formas de contenção, colar protetor, a cabeça sempre, por mais bonzinho que seja, é onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E acho que seria isso, pessoal. Tá bom? Na aulinha de hoje. Quinta-feira a Vivi manda uma outra aula já introduzindo a parte de patologia. Com essa aula que eu dei aqui para vocês hoje, eu e a Vivi já vamos começar a trabalhar, a esquematizar uma parte de prática para vocês, já que vocês já têm a parte de introdução, já tem a parte de anatofisiologia básica e agora já tem a parte de rotina de auxiliar veterinário. A gente vai começar aí a colocar em prática, além de todas as outras coisas que conteúdos ainda, a gente chegou mais ou menos em 45% de conteúdo que a gente tem que aplicar para vocês, além da parte prática. Mas aí a partir daqui, a partir dessa aula, eu quero que vocês leiam ela de novo, revejam, vou passar os exercícios de fixação, que é a partir daí que vocês vão começar a conseguir pôr a mão na massa, tá bom? Então, beijo e espero acabar logo tudo isso. Tchau, tchau.